mais além. Nosso Deus é fonte, sempre há de honrar, de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão, alegria e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Hoje é dia de louvar o Criador, de lembrar das maravilhas que Ele fez, de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus, é nosso Rei. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Sua luz preencherá nosso Neste momento, vamos nos colocar de pé e cantar o hino 262. Minha fé bem segura está. Bem segura está tua fé, irmão, mesmo quando
Sim, com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Já vislumbro a paz desse povo além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com o meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Curvemos nossas cabeças para a palavra de oração. Querido Deus e Pai, aqui estamos ao findar deste dia, desse primeiro dia da semana. Te somos gratos pelo cuidado que Tu tivesses conosco, Senhor. Alguns de nós descansamos, outros já trabalharam. E Teu amor e Tua misericórdia nos concedeste o privilégio de separar mais uma vez esse tempo para estar aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade de cantar louvores a Ti, Senhor, de poder engrandecer o Teu nome. Obrigado pelo privilégio de podermos direcionar neste momento diretamente ao Teu trono de graça, Pai. Querido Pai, que Teu Santo Espírito mais uma vez realize uma obra de purificação em nossas vidas, Pai. Que a mensagem que Tu tens para nós nesta noite possa vir de encontro àquilo que necessitamos, que possamos sair daqui revigorados, com a nossa esperança mais que nunca viva em nossa mente, Senhor, e a certeza de um breve encontro que teremos contigo. Perdoe os nossos pecados, continue conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Agora chegou o momento que acho que todo mundo gosta, que é o momento que nós podemos nos levantar e cumprimentar e nos confraternizar com nossos irmãos que estão aqui hoje. Então, vamos cantar o hino de confraternização. Em família, pode ser. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motiva a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto
Nesse momento, eu vou louvar um hino para a honra e glória de Deus. Certa vez ouvi alguém dizer que Deus sonda os nossos corações, né? E quando nós nos sentimos, às vezes, tristes e pequenos, Ele pode nos transformar em um gigante. Eu vou louvar esse hino, porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos, em sonhos você construir, não dê por vencidos seus planos. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia
Obrigado, Elivelto, pela mensagem. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus mais uma vez. Deus seja honrado com a presença de cada um aqui nessa noite. Alguém em sua vida, vamos perguntar diferente, alguém no ano 2015 se sentiu alguma vez como Jó? Se sentiu desamparado por Deus, que não tinha uma solução para os seus problemas? Temos um, eu acho que o Marlos não é o único, né? Muita gente passa, na nossa vida parece que é normal, muitas vezes a gente passar pelos altos e baixos na vida e passar pela experiência de Jó. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jó. O livro de Jó é o mais antigo livro da Bíblia e relata a história desse patriarca que viveu antes da migração de Abraão para a Palestina. Tanto Jó como Melquisedeque são dois personagens que viveram antes de Abraão. A gente conhece a história de Abraão como sendo o pai da fé, mas a Bíblia nos relata através de Melquisedeque e de Ló, que antes de Abraão havia pessoas que eram fiéis a Deus também. E essas pessoas viviam em conformidade com a vontade de Deus, eles adoravam ao Deus verdadeiro, como único Deus, sacrificavam e viviam uma vida de temor ao Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó. Nós vamos discorrer bastante sobre a vida de Jó, mas nós vamos ler somente os versículos de Jó de 1 a 5. Livro de Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Vamos curvar nossas frontes para orarmos ao nosso Deus antes de lermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos na tua presença. Aqui que teu Espírito Santo possa estar entre nós. Ajude que, ao lermos a tua palavra, que possamos encontrar conforto e também uma mensagem que nos leve para mais perto de ti, Senhor. É o que te pedimos por Jesus. Amém. A minha versão da Bíblia diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 40 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Se formos ler o livro de Jó, podemos ver que Jó era um exemplo de perseverança, lealdade e confiança em Deus. Mas esse livro, na vida de Jó, se formos ler mais adiante, aprendemos que até mesmo os fiéis às vezes se sentem abandonados. Então não é uma coisa fora do normal a gente estar na igreja e se sentir abandonado. Isso é uma coisa normal, mas a gente tem que ter fé em Deus, que vai passar e que Deus está no controle. O livro de Jó trata de questões importantes e muitas vezes muito difíceis de entender. O primeiro deles é: por que existe o sofrimento? Outra questão é: por que os maus prosperam? Por que os justos sofrem? Por que Deus permite o mal
e o sofrimento. E nós muitas vezes dizemos, o que eu fiz de errado para merecer isso? Essa é a nossa indagação muitas vezes. Muitas vezes pensamos que nunca mais sairemos dessa situação. E clamamos, como Jó clamava, veja o que ele estava clamando em Jó 7, capítulo 7, verso 7. Ele dizia o seguinte, no capítulo 7, verso 7. Lembra-te de minha vida, lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ele estava numa situação tão desesperadora que ele achava que não ia mais sair daquela situação. Muitas vezes acontece assim conosco também. Muitas vezes chegamos ao desespero e pensamos, não, dessa vez o meu mal é tão grande, eu vou acabar morrendo com isso e não tem mais solução. E é como, muitas vezes nós pensamos que Deus não entende a nossa situação. É o livro da Bíblia que mais fala de uma pessoa em um momento de crise e de profundo sentimento. E nos mostra a insuficiência humana diante de nossos sofrimentos. E nos mostra também a permissão divina para que Satanás tente provar a sua acusação contra nós. Nos mostra que quando não entendemos determinadas situações, é muito sábio ficar muitas vezes calados, não dizermos nada. Estamos com a situação, não temos a resposta, em vez de falarmos coisas que não devemos ficar calados. Podemos ver que a vida de Jó estava em perfeita harmonia, tanto com Deus e com os homens. Ele era reto, era uma pessoa sincera, era temente a Deus, e uma das principais coisas que fala dele aqui, desviava-se do mal. Ele tinha uma família próspera, uma família feliz, havia harmonia entre seus filhos, que podemos ver que eles faziam festa um na casa dos outros, não era uma família desunida que um irmão não queria ver o outro, eles sempre estavam unidos. Jó se preocupava com o bem-estar deles, e Deus tinha feito de Jó o homem mais próspero do Oriente. Ele tinha uma vida exemplar, uma família exemplar, e ele era um exemplo que nós hoje podemos seguir também. Mas essa família próspera e feliz inquietava a um ser. Esse ser era Satanás. Ele queria descobrir a razão da felicidade da vida de Jó e a sua família. Ele não acreditava que a razão de toda aquela felicidade era na sinceridade e o amor a Deus. Ele falou, deve ter alguma coisa que Deus faz com ele, porque ele é feliz dessa maneira. Não tem outra explicação. E se levou a Satanás a apresentar-se diante do trono de Deus e acusar a Jó, de Jó servir a Deus por interesse e não por amor. Satanás disse a Deus que Jó o servia porque Deus lhe dava prosperidade e saúde. Com isso, Satanás estava fazendo o quê? Ele estava acusando a Deus de estar comprando a obediência de Jó. Deus permitiu que fossem feitos testes para provar a lealdade de Jó. O primeiro teste na vida de Jó foi a morte de quem? A morte dos seus filhos. Tem uma coisa que mais desespera uma pessoa quando perde um ente querido ou um filho? Não tem. Agora pense na vida de Jó. Quando você perde um ente querido. Agora Jó perdeu o quê? 10 filhos em um só dia. E não ficou nenhum. Se você tivesse 11, tivesse sobrado um, não, mas ele tinha 10, morreram os 10. O segundo teste foi a vida financeira dele. O que acontece com uma pessoa que lá no Brasil, vamos supor, aqui também, é muito rico, e de uma hora para outra perde tudo?
A maior parte das pessoas vão lá, dão um tiro na cabeça, fazem outra loucura, se matam. Até mesmo na vida sentimental de Jó, ele foi provado. Até mesmo a sua esposa, que devia ser um amparo para ele, o abandonou. E também o outro ponto, a sua saúde. São os 4 pilares que podemos dizer que uma pessoa está assentada em cima, que serão a vida financeira, a saúde, o casamento e a família, que são os filhos. O diabo, ele quer nos derrubar com o nosso sofrimento. E o propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros 2 capítulos do livro de Jó. Satanás vê o sofrimento humano como uma grande oportunidade para derrubar a nossa fé, assim como ele tentou através de derrubar a fé de Jó. E ele entende muito sobre a natureza humana. Podemos dizer que ele é um perito nisso. Ele tem, podemos dizer, 6.000 anos de experiência para estar tentando as pessoas e sabe como chegar na vida de cada um. Eles sabem que as pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem, podem ser tentados por meio de alguma calamidade pessoal. Porque é muito fácil nós servirmos a Deus quando tudo está indo bem, tudo está. Mas quando vem o vento contrário, aí a coisa se fica muito difícil. Quando vem os problemas financeiros, a perda de nossos entes queridos, uma doença grave na família, tudo são motivos para muitas vezes, muita gente abandonar a Deus. Muitas vezes desistimos de Deus por conselhos de entes queridos ou amigos. Se Jó tivesse levado em conta um conselho de sua própria esposa, ele estaria perdido. Jó não sabia a fonte e nem o porquê do seu sofrimento. Nós também muitas vezes não sabemos os motivos nem os porquês em nosso viver. Mas podemos ter a certeza de que nosso inimigo está torcendo para que tropeçamos e nos afastemos de Deus. Além de perder tudo, Jó recebeu uma visita de terras distantes dele. Ouviram falar do sofrimento dele e vieram trazer a ele as condolências da sua situação. Vieram a ele Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Vieram para trazer ele consolo. Mas que consolo eles vieram trazer? Eles trouxeram teologia, trouxeram autoajuda para ele, e principalmente, a principal coisa que trouxeram chamava axologia. Eles queriam explicar para Jó o significado e os motivos do sofrimento dele. A princípio, quando eles chegaram junto com Jó, eles agiram corretamente. Estava certo eles trazer as condolências para Jó. Mas depois, eles foram falando e acabaram se perdendo e falando, como se fala hoje, falando asneiras. Eles interpretavam o sofrimento como consequência do pecado pessoal de Jó. Se eles não entendiam a situação, eles deviam prestar solidariedade e orar com Jó e por Jó, e não tentar explicar uma coisa que eles também não sabiam. Nessa situação, quem se cala realiza mais do que aquele que fala. Muitas vezes a gente, só levando assim, eu estava vendo um jeito, que as pessoas muitas vezes vão dar condolências para outras pessoas, a pessoa está com uma doença grave, aí você chega lá, você conversa com a pessoa, às vezes tem um grupo de pessoas, de repente você fala, mas teve um tempo atrás, um amigo meu, lá em tal lugar, a gente tinha a mesma coisa, acabou morrendo com isso. Que consolo você está trazendo para a pessoa? Então você vai falando muito e vai acabando falando o que não deve. Ou outras vezes você fala, você lembra lá tempo atrás, eu falei para você não comer tal coisa, que ia te fazer mal, agora você está pagando o que você... Então a gente tem esse costume, acaba falando muito e falando o que não deve.
Quanto mais esses amigos de Jó falavam com ele, mais confusão criava na cabeça dele. Podemos dizer que as palavras dos homens trazem confusão, mas a de Deus traz consolação. Foi assim que aconteceu na vida de Jó. Quando sofremos, é natural do ser humano perguntar o porquê. Jó fez essa pergunta e milhões de pessoas hoje fazem essa mesma pergunta, essa mesma indagação. Podemos pegar o livro de Jó, ler do capítulo 1 até no final, e nós não vamos encontrar uma resposta completa de Deus às perguntas de Jó. Deus não respondeu a todas as perguntas de Jó, ele simplesmente mostrou a ele um pouquinho do quê? Da sua grandeza. Ele não precisa dar explicações. E esse pouquinho da grandeza de Deus que Deus mostrou a ele foi o suficiente para aquietar o coração de Jó. Ele não obteve todas as respostas, mas viu que alguém estava no controle. Ele entendeu que Deus tem o domínio de todas as situações. Ele entendeu que Deus é soberano e recompensa aqueles que lhe pertencem, apesar dos tempos de aperto que passamos. Quais as lições que podemos aprender sobre a vida de Jó e que podemos pôr em prática no nosso viver, nos nossos dias, no nosso tempo? Primeiro é, quando pensamos que Deus nos abandonou, descobrimos que Ele ainda está no controle. Isso podemos ver no capítulo 38 do livro de Jó. E Deus pode ver também os resultados dos nossos sofrimentos. Deus nunca se esquece de nossas obras. E podemos ver ali de Jó. O que ele falou para Satanás? Viste o meu servo Jó, homem temente? Então Deus sabe, Ele leva em conta cada ato da nossa vida. No livro de Jó aprendemos que Satanás é a verdadeira fonte de nossos problemas. O sofrimento e obra é obra de Satanás e não a obra de Deus. Satanás gostaria de ter o controle total, mas ele só pode ir até onde? Até onde Deus permite. Aprendemos que todos os seres humanos necessitam de um Redentor. Até mesmo os justos necessitam de humildade e arrependimento. É maravilhoso saber que temos um Redentor que vive, que mesmo que nós venhamos a morrer, Ele nos levantará e nos dará uma nova vida. Então não podemos perder a esperança. Se você tiver um problema, que você sabe que vai morrer daquele problema, tenha fé. Que nós temos um Redentor que está vivo. Uma lição muito importante de ser lembrada é que nem todo sofrimento é uma punição ou um castigo. O sofrimento faz parte da vida, mas Deus está no controle e nos abençoará. Nos abençoará abundantemente no seu tempo e da sua maneira, não da maneira que nós queremos, pois Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Em nossas vidas, às vezes, as provações vêm como disciplina, muitas vezes, por isso que eu falei que nem sempre é uma punição ou um castigo, mas outras vezes não. Mas as provações sempre são oportunidades para a gente crescer espiritualmente. E é um convite também para nós adorarmos a Deus. Podemos ver o que disse Jesus quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, e Lázaro estava doente. O que foi que Jesus disse? Para que era a doença ou a morte de Lázaro? Ele foi para mostrar o poder de Deus. E o que Jesus disse a respeito do cego de nascença? Quando perguntaram para ele, quem pecou? Ele ou seus pais? Ele falou, não, isso não é problema de pecado. Isso é para que o poder de Deus seja manifestado. Por isso não devemos temer nada quanto ao futuro. Se nós colocarmos na mão de Deus. E qual era
Qual era o segredo dessa vida de Jó, que ele passou por tudo isso e não caiu? Porque ali, podemos dizer no começo, era temente a Deus, ele estava constantemente em comunhão com Deus. Muitas vezes nós não temos comunhão nenhuma com Deus, e queremos colocar Deus à prova, não entendemos o que Deus quer, que nós temos muitas respostas. Tem vezes que nós não encontramos a resposta porque Deus está pedindo, mas porque muitas vezes não procuramos. Se nós procurarmos na Bíblia, em oração, Deus às vezes dá resposta. Não todas, tem umas que Ele faz como Jó. Ele espera, Ele mostra o seu poder, se manifesta o seu poder, e nós entendemos uma parte, e nós aquietamos, e um dia Ele vai esclarecer para nós o que e os porquê em nossas vidas. Que Deus nos ajude a cada dia mais, nos colocarmos em Sua mão, termos comunhão com Ele, para quando vierem as provações, possamos ficar como Jó, aceitar o sofrimento e ter a certeza que nosso Redentor vive e Ele está do nosso lado para nos guardar e nos proteger. Que Deus nos ajude para isso. Amém. Neste momento, vamos nos colocar de pé e cantar o hino 499. Não me esqueci de ti. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encoerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demores, ou mesmo que apareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque estivesse conosco aqui nessa noite. Continue conosco, nos leve em paz para nossos lares e fortaleça nossa fé, Senhor. Que não vemos,
que quando ocorrerem os problemas na nossa vida, possamos nos lembrar que Tu não tens esquecido de nós, Senhor. Que possamos recorrer a Ti, que Tu estás do nosso lado, nos guardando, nos protegendo. É o que pedimos por Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.